Sabe aquela hora? Você tá lá no clímax da sua série favorita e de repente, pá, a imagem congela. Ou, pior ainda, no meio daquela reunião super importante e a voz do seu chefe começa a picotar, parecendo um robô. Que raiva que dá, né? Essa frustração é universal. Mas o que pouca gente sabe é que por trás disso existe uma engenharia invisível que é simplesmente fascinante. E é isso que a gente vai explorar hoje. A primeira coisa que a gente faz é culpar a nossa internet, não é verdade? Ah, minha conexão tá lenta. Mas olha, na maioria das vezes o problema não é a falta de velocidade, não. A história é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Então, para a gente entender por que as coisas dão errado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá na origem de tudo. O problema fundamental é que a internet, na sua essência, foi construída com base num princípio que simplesmente não combina com o streaming, o tal do melhor esforço. Pensa na internet como se fosse um serviço de correio comum, sabe? Eles prometem que vão fazer o melhor esforço para entregar a sua carta, mas eles não te dão garantia nenhuma de quando ela vai chegar. Para um e-mail, beleza, um atraso de alguns segundos não muda nada. Mas e para um vídeo ao vivo, uma chamada de vídeo? Aí, meu amigo, cada milissegundo conta. E essa citação aqui, ela é a chave de tudo. Se um pedacinho do vídeo, um único pacote de dados, chega atrasado, ele simplesmente perde o valor. O seu celular ou a sua TV olham para ele e falam, ih, já passou a hora, e jogam fora. E o que você vê na tela? Um borrão, uma falha na imagem, um som que corta. É por isso que o melhor esforço simplesmente não é bom o suficiente. Ok, então se o problema é uma internet que só promete tentar, como a gente resolve isso? Simples, a gente para de aceitar promessas e começa a exigir garantias. E é aqui que entra a nossa primeira grande solução, a qualidade de serviço, ou, como a gente chama, QoS. Pensa nela como a nossa forma de criar uma via expressa na internet, só para os dados que realmente importam. Bom, de forma bem simples, QoS é um conjunto de tecnologias, de regras, que diz para a rede, olha, isso aqui é prioridade. Pensa assim. Em vez de usar o correio comum, agora você está usando uma transportadora premium, com rastreamento e hora marcada. Com o QoS, os dados do seu vídeo não só passam na frente, como eles têm a garantia de que vão chegar a tempo e na ordem certinha. E essa garantia de entrega toda se apoia em 3 pilares que são cruciais. Primeiro, a largura de banda, que é basicamente a velocidade da sua conexão. Precisa ser o suficiente para o vídeo rodar. Segundo, a latência, que é o atraso. Para chamadas, isso tem que ser mínimo. E terceiro, a taxa de perda, ou seja, quantos pacotinhos de dados se perdem no caminho. Para um vídeo perfeito, isso tem que ser quase zero. E só para você ter uma ideia da escala do que a gente está falando, olha esse número: 1000 megabits por segundo. Isso é o que um único streaming de vídeo em alta definição, sem compressão, precisa de banda. É muito mais do que a maioria das conexões domésticas. E isso deixa bem claro que não adianta só ter uma internet rápida. A gente precisa, e muito, de sistemas inteligentes gerenciando tudo isso. Beleza. Então a gente precisa desses sistemas inteligentes. Mas como é que eles funcionam na prática? Pensa nisso como se fosse um gerente de recursos, ou melhor, um segurança VIP da balada da internet. Antes mesmo do seu filme começar a rodar, ele precisa dar o ok, a permissão para o fluxo de dados entrar na pista VIP. Esse processo tem um nome, controle de admissão, e ele funciona em 3 passos bem simples. Primeiro, a aplicação, tipo a Netflix, faz a solicitação. E aí, rede? Preciso de X de banda para esse filme em 4K. Tá liberado? Aí, o gerente de QoS faz a avaliação. Deixa eu ver, temos essa capacidade sobrando agora? Se a resposta for sim, ele faz a reserva daquela fatia da rede só para você. E se não tiver, o pedido é negado, para evitar que o seu filme acabe com a chamada de vídeo de outra pessoa. Certo, os recursos foram reservados. A via expressa está livre só para você. Mas e se o tráfego que vai passar por ela for todo bagunçado? Porque é isso que acontece. O fluxo de dados de um vídeo não é constante. Ele vem em picos, em rajadas, e essa bagunça toda precisa ser organizada. É exatamente isso que acontece. Pensa num filme de ação. Uma cena com uma explosão gigante gera uma rajada de dados muito, mas muito maior do que uma cena de 2 pessoas só conversando. Se a gente mandar essa rajada de uma vez para a rede, ela pode criar um congestionamento. Então, a gente precisa de um jeito de suavizar esse tráfego.
E para suavizar essas rajadas, os engenheiros criaram 2 algoritmos com os nomes bem divertidos, o balde furado e o balde com tokens. O balde furado é o mais simples. Ele força os dados a saírem num fluxo constante, sempre igual. Não importa o qual rápido eles cheguem. É bem previsível, mas joga fora o que vem em excesso. Já o balde com tokens é mais esperto. Ele vai juntando umas fichas quando a rede está tranquila e aí gasta essas fichas para permitir que as rajadas de dados maiores passem nos momentos de ação. É o equilíbrio perfeito entre controle e flexibilidade. Muito bem. Então agora a gente já tem os recursos reservados e um fluxo de dados todo organizadinho. Tá tudo perfeito, né? Mas e se, mesmo com tudo isso, alguma coisa der errado? Tipo, o sinal do seu Wi-Fi fica fraco de repente. O sistema precisa ter um plano B. A resposta para isso é uma das coisas mais geniais: adaptação inteligente. Em vez de simplesmente desistir e te mostrar aquela tela de carregamento que todo mundo odeia, o sistema se ajusta, em tempo real, às novas condições da sua rede. Ele basicamente sacrifica um pouquinho da qualidade para manter o vídeo rodando sem travar. E para fazer isso, existem 2 abordagens principais. A mais antiga, a mudança de escala, é tipo uma marreta. Se uma pessoa na rede está com problema, a qualidade do vídeo diminui para todo mundo. Não é muito legal. Já a filtragem é como um bisturi. A qualidade só é reduzida de forma cirúrgica, apenas para os usuários que estão sendo afetados por aquele problema específico na rede. É muito, muito mais eficiente. E como é que essa mágica de reduzir a qualidade acontece? De várias formas que a gente mal percebe. O sistema pode, por exemplo, reduzir a taxa de quadros, diminuir a resolução de 1080p para 720p, ou até aumentar a compressão dos dados. Tudo isso com um único objetivo: garantir que o seu vídeo não pare de jeito nenhum. Ok, a gente passou por um monte de tecnologia aqui, né? Gerenciamento de QoS, controle de admissão, conformação de tráfego, adaptação. Mas agora vem o ponto crucial. Por que tudo isso realmente importa para você, no seu dia a dia? E aqui está a resposta. Sem toda essa engenharia invisível trabalhando nos bastidores, o mundo digital que a gente conhece hoje simplesmente não existiria. Nossas videochamadas, nossos filmes na Netflix, nossos jogos online, tudo isso seria uma experiência absurdamente frustrante e, na prática, impossível. É essa tecnologia que transforma uma internet de melhor esforço numa plataforma de experiências incríveis em tempo real. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para o futuro. Com a chegada do 8K, da realidade virtual, dos jogos na nuvem, a demanda por dados vai explodir. Essa engenharia invisível vai ser testada ao limite. O desafio que os engenheiros resolvem hoje é a base para a inovação que a gente vai usar amanhã. Então, da próxima vez que seu vídeo rodar lisinho, sem travar, lembre-se dessa dança complexa de dados acontecendo por trás das telas. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!